Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Michele. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula aí do nosso canal de estudo das normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho. E como eu havia prometido, hoje estarei publicando o estudo da NR7, né? Vamos dar início aqui a esse estudo, onde, como eu havia falado anteriormente na aula passada, eu vou fazer essa aula um pouquinho diferente. Eu já vou trazer algumas dicas aqui para melhorar o estudo de vocês, referente às normas regulamentadoras e a outro conhecimento que vocês venham querer adquirir. Então, vamos começar. A NR7, ela trata sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Como vocês podem ver aí, eu já comecei grifando o título da NR. Isso é importante? Muita gente sabe algumas coisas sobre o texto da norma regulamentadora, mas quando você pergunta do que trata a norma regulamentadora, às vezes ele se confunde e não sabe dizer. Ou não sabe dizer, você pergunta o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, qual é a NR referente a ele? Ele não sabe dizer, ele fica falando NR5, NR6, tentando adivinhar, né? Então, é importante você saber do que trata o título da NR, tá? Então, vocês começam logo grifando e dá uma olhadinha também logo abaixo nas atualizações. Sempre olho a última atualização, sempre dei uma grifada na última atualização. A última atualização no momento atual que estamos foi em 2013, do PCMSO. Essa é uma NR que vocês vão ouvir muito falar sobre questão de saúde, porque está relacionada à saúde ocupacional dos trabalhadores. O próprio título já diz isso. Quando vocês dão uma olhada aí no título, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Por isso o PCMSO ele só pode ser elaborado pelo médico do trabalho. Tá? Isso aí nós iremos ver mais um pouquinho lá na frente, né? Porque é uma NR que trata sobre assuntos, né, da área de saúde, da área médica. Então, nada melhor do que um profissional da área, né, que está mais preparado para estar elaborando esse tipo de programa. Então, vamos lá, vamos começar. Sempre antes de vocês começarem também a ler a norma regulamentadora, antes de vocês fazerem isso, dê uma olhada nela, só uma olhada, sem ler, né? Por exemplo, no título, nas atualizações, só passa a vista por cima, nos tópicos, vê quantos tópicos elas são divididas, o que eu estou falando em relação a tópico. Olha aqui no item 7.1, que tem escrito assim, do objeto. Toda norma regulamentadora ela é dividida por tópicos que nós chamamos de itens, né? E abaixo do itens nós chamamos de subitens. Se vocês olharem aí no item 7.1, que trata do objeto, né? Abaixo dele, o 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 são subitens pertencentes a ele. Assim mesmo são os outros, vocês podem dar uma olhada. 7.2, das diretrizes. Dentro dele tem o 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, são subitens do item 7.2, certo? Então, toda norma regulamentadora ela tem essa divisão, né? E esses itens, né, eles são os tópicos das normas regulamentadoras. Então, se você está com o caderno e você vai colocar as anotações, vocês coloquem sempre o item, o tópico a que vocês estão se referindo, certo? Você vai começar a estudar o item 7.1 do objeto, não vão logo direto no subitem 7.1, coloquem o tópico, né? Coloquem um item, né? 7.1 do objeto, e aí em seguida começam a fazer a leitura, certo? Se estão com a NR na mão, dá uma grifada, tá? E vai colocando aí as anotações ao lado. Então vamos lá. No subitem 7.1, ele diz o seguinte: esta norma regulamentadora NR estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores como empregados do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, com objetivo
de promoção e preservação da saúde em conjunto dos seus trabalhadores. Vocês puderam ver aí que eu grifei as palavras-chave, né? E vocês vão depois eu vou falar porque que eu grifei exatamente essas palavras aí, vocês vão entender. Primeiro vamos entender aqui o que esse subitem está dizendo. Bom, uma das primeiras informações que ele está trazendo logo para a gente aqui de cara é o que a INR estabelece, a questão de obrigatoriedade. A quem é obrigado a elaborar e implementar esse programa, o PCMSO. Então ele diz logo aqui no começo, gente, ó, a INR ela estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, porque não basta só elaborar, tem que colocar em prática, tem que implementar. Por parte de quem? Por parte de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores como empregados. Porque trabalhadores, vocês já devem saber disso, é diferente de empregados, né? A partir do momento que o trabalhador passa a ter um vínculo de emprego com o empregador, uma instituição, ele passa a ser um empregado, certo? Então, todo empregador e instituições que admitem trabalhadores como empregados, não, independente da quantidade de funcionários, ela tem que elaborar o PCMSO, tá? E qual o objetivo? Aqui nesse subitem mesmo já diz lá no final, ó, com o objetivo de quê? Qual o objetivo do PCMSO? Promoção e preservação da saúde em conjunto dos seus trabalhadores, gente. Esse é o objetivo, né, de elaboração e implementação do PCMSO numa empresa. É promover e preservar a saúde. Gravem isso aí, cai muito, gente, tá? Memorizem isso aí. Promoção e preservação da saúde, o objetivo do PCMSO. Isso cai muito em prova seletiva e concurso público, tá? Em nenhum momento o PCMSO vai se tratar de tratamento de doenças, não. O objetivo principal dele é promoção e preservação da saúde, tá? Então vamos lá. No subitem 712, ele diz o seguinte: a ANR estabelece parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. O que ela quer dizer com isso? Que esta norma regulamentadora, ela só vai estabelecer parâmetros mínimos e diretrizes gerais. Gente, isso não vale só para a NR7, isso vale para toda a NR. Toda NR, ela sempre vai te dar o mínimo que se deve seguir, o mínimo que as empresas devem seguir, que os trabalhadores devem seguir, né? E diretrizes gerais, certo? Se você quiser, se a empresa quiser fazer a mais, sempre pode, ela não pode fazer a menos, porque ela já está falando aqui do mínimo, então não pode fazer menos do que o mínimo, né? E como é que eu posso fazer isso? Se a empresa quiser fazer a mais, né, além do que as normas regulamentadoras estão falando, né, a questão de saúde do trabalhador, o que ela pode fazer? Ela pode ampliar, né, esses parâmetros mínimos e diretrizes através de negociação coletiva de trabalho, que está dizendo bem no final, ó. Mediante negociação coletiva de trabalho, ela pode ampliar esses parâmetros mínimos e essas diretrizes gerais, tá? Então, a execução do PCMSO, ele pode ser ampliado, né, aos seus parâmetros mínimos e as suas diretrizes através de negociação coletiva de trabalho, certo? No subitem 713, ele já diz o seguinte: caberá à empresa contratante de mão de obra prestadora de serviço informar a empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo prestados. Muito importante esse subitem aqui. A contratante, ela não tem que elaborar o PCMSO da contratada, não. A contratada, ela já tem que vir com o seu PCMSO, com o seu PPRA, certo? Isso orienta-se até colocar como um critério para se contratar, né? A contratante, ela pode fazer isso, um critério de contratação. A empresa só vai prestar serviço para ela se ela já vir com toda a documentação relacionada à segurança e saúde do trabalho, né? Principalmente o seu PCMSO e o seu PPRA, né? Então, o que é a contratante? Qual o papel da contratante nisso? A contratante, ela tem que informar a empresa contratada dos riscos existentes, né, no local de trabalho. A contratada, ela não vai prestar serviço naquele local da contratante? Então,
A contratante é que tem que informar os riscos. Que riscos, gente, ela está falando aqui? Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômico, mecânico. Então, a contratada ela pode basear até o seu PCMSO e o seu PPRA através do PCMSO e o PPRA, né, da contratante, mas se basear, não é copiar, tá? E a contratante ela vai auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO. Auxiliar como? Cedendo o seu PPRA, né, trazendo informações, cedendo, que eu digo para apenas questão de dar informação sobre aqueles riscos existentes. O PPRA vai abordar os agentes físicos, químicos e biológicos. Então, ele pode estar utilizando o seu PPRA para estar auxiliando na elaboração do PPRA e, no caso da SNR, do PCMSO, tá? Importante isso, a contratante ela vai auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO. As contratadas elas já têm que ter esse PCMSO dela, já tem que elaborar o PCMSO dela, tá certo? Relacionado aqui aos locais de trabalho onde os serviços estão sendo prestados, certo? Então, não dá para elaborar um PCMSO, trazer um PCMSO de um outro local, sendo que ela vai de um local A, sendo que ela vai atuar com seus trabalhadores no local B, onde a contratante está localizada. Então, o PPRA, o PCMSO, ele é por estabelecimento, ele não pode ser, eles não são programas que devem ser elaborados um programa para várias empresas, não. Tem que ser de acordo com o local onde os serviços estão sendo prestados, porque os locais de trabalho são diferentes, cada local de trabalho tem seus riscos, né, tem suas intensidades, e envolve também a questão de tempo de exposição, né, e outros fatores que influenciam para potencializar esses riscos. Então, deve ser feito por estabelecimento, certo? Onde os serviços estão sendo prestados. Agora vamos passar para outro tópico que você já pode estar anotando aí no caderninho de vocês, ou grifando na NR, a questão das diretrizes, né? Esse item 7.2. Então, vamos ver aqui no subitem 7.2.1 o que ele fala em relação às diretrizes. O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo, né, que vocês podem ver aí, do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa, no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulados com o disposto das demais NRs. O que é que ele está dizendo aí? Que o PCMSO, gente, ele não é uma única iniciativa da empresa em relação à saúde dos trabalhadores, ele não deve ser, né? Não se deve utilizar somente o PCMSO em relação ao campo da saúde dos trabalhadores. Não, o PCMSO ele é uma parte, ele só é apenas uma parte de um conjunto mais amplo de iniciativa da empresa. Existe o PCMSO, existe também outros programas como o PPRA, se tiver na mineração, né, atividades de mineração, existe o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, certo? Então, o PCMSO ele só vai integrar um conjunto, né, de outras iniciativas da empresa em relação ao campo da saúde dos trabalhadores. E esse PCMSO ele deve sim estar articulado às outras NRs, as demais NRs, deve estar articulado com o PPRA, deve estar articulado com o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, com a questão da análise ergonômica, com a ergonomia, a NR17, a NR6, equipamento de proteção individual. Então, ele tem que estar articulado com essas outras normas regulamentadoras, tá? Principalmente se, como existem várias atividades econômicas e que elas se diferem de risco de uma para outra. Os riscos numa construção civil é totalmente diferente dos riscos, por exemplo, no ambiente da área de saúde, né? Então, o da construção civil NR18, da área de saúde podemos utilizar NR32, certo? Então, ele tem que estar articulado de acordo com a atividade econômica também, certo? Um outro subitem que eu achei importante foi o subitem 7.2.3, que diz: o PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionada ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Gente, como eu falei lá na frente, o objetivo
caráter do PCMSO é prevenção. A primeira coisa é prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce. Quem que vai fazer isso? O médico do trabalho, gente. Só o médico ele pode fazer um diagnóstico de determinada grave à saúde, do que pode estar provocando alguma alteração à saúde do trabalhador. Então, o médico ele pode fazer o diagnóstico, por exemplo, de uma doença profissional, de uma doença do trabalho que o trabalhador possa estar já desenvolvendo esse organismo. Então, é bom frisar aqui que, em primeiro lugar, vem a prevenção, depois o rastreamento, depois o diagnóstico precoce. Vocês vão conhecer ainda na INR, no estudo da INR, essas ferramentas para isso, tá? Como é que o médico utiliza essas ferramentas para chegar na prevenção, no rastreamento e no diagnóstico precoce, certo? Outro item importante, subitem importante ser falado é o PCMSO, é o 724 que diz: o PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NRs. Então, vocês veem aí a importância do PCMSO, né? Ele sempre coloca, sempre se torna até repetitivo isso, e é importante se tornar mesmo essa questão da articulação do PCMSO com outras NRs, como ele fala aqui novamente, que ele deverá ser planejado e implantado de acordo com os riscos à saúde dos trabalhadores daquele local onde o trabalhador está desenvolvendo sua atividade, especialmente os identificados nas avaliações previstas em mais NRs, por exemplo, um PPRA. Se já tem na empresa um PPRA, né, foi feita uma avaliação, por exemplo, quantitativa, que é com os instrumentos, né, o decibelímetro, que utiliza para a questão do ruído, o luxímetro, né, os termômetros. Se foi feita essa avaliação quantitativa ou uma avaliação qualitativa, o PCMSO pode usar esses dados, né, para estar planejando e implantando, né, o PCMSO, né, na empresa, certo? Então, gente, essa parte, o outro tópico que trata, o item que trata das responsabilidades, eu vou tratar numa próxima videoaula. Eu vou só comentar aqui com vocês por que eu coloquei esses balãozinhos aqui do lado. Vocês devem ter reparado. E a questão também do grifo, que eu falei, eu grifei, tá? Eu vou explicar o porquê. Vocês estão vendo essas partes aqui grifadas de amarelo? Então, eu sempre coloco, sempre quando eu vou estudar uma NR, eu gosto de estar grifando as palavras principais e também fazendo perguntas sobre o que eu acabei de ler. Sim, perguntas, né, para mim mesmo. Eu escrevo do lado. Então, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei aqui do lado do título, né? Nós estudamos que a NR7 trata do quê? Do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, eu coloquei aqui no balãozinho. Primeiro, a que se refere a NR17? Você já pode colocar aí do ladinho essa pergunta e responder. NR17, perdão, gente, NR7, tá? Coloque NR7. A que se refere a NR7? Ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, tá? Então, vocês fazendo essas perguntas, vocês estão sendo mais ativos em relação à aprendizagem de vocês, gente. Quando vocês pegam uma NR para ler ou qualquer outro assunto, né? Ou então, quando vocês assistem uma aula presencial ou uma aula à distância, como essa, por videoaula, né? O que acontece? Vocês estão sendo só passivos na aprendizagem de vocês. Vocês estão só recebendo informação. Então, é importante também ser ativos na informação. E como é que a gente pode fazer isso? Uma das técnicas é essa aqui. Você fazer perguntas do que você acabou de ler, do que você acabou de assistir, né? Porque aí você vai estimular uma outra parte do cérebro de vocês, né? E você estimulando essa outra parte do cérebro de vocês com perguntas onde vocês vão buscar a resposta, vocês estão sendo ativos na aprendizagem e vai ter uma aprendizagem com maior qualidade, melhor qualidade, certo? Então, os outros aqui eu coloquei, cada subitem, né, eu coloquei uma perguntinha, ó, no subitem 7.1, onde nós estudamos o que a NR estabelece em questão de obrigatoriedade. Qual foi a pergunta que eu coloquei aqui? Ó, segunda, quem é obrigado a elaborar e implementar o PCMSO? E
Qual o objetivo do PCMSO? Nesse subitem mesmo se responde isso, gente. Quem é obrigado, que nós estudamos, a elaborar e implementar o PCMSO? Tá aqui, ó. A elaboração e implementação é por parte de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores como empregados. Ponto. Só isso. Esse pessoal é obrigado a elaborar e implementar o PCMSO. Empregadores e instituições que admitem trabalhadores como empregados. Qual o objetivo do PCMSO? Está bem aqui nesse próprio subitem. Lá embaixo, ó, o objetivo é promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Certo? Aqui no item 712 é a mesma coisa, ó. Vocês clicam aí no balãozinho, tá aí, ó, na quarta. Como podem ser ampliados os parâmetros mínimos e as diretrizes da NR7, né? Que a NR7 estabelece. Como pode ser feito isso? Vocês respondem bem aqui, ó, no subitem 712. Esta NR estabelece parâmetros mínimos e diretrizes gerais, né, a ser observado na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. Então, eles podem ser ampliados através de quê? Negociação coletiva de trabalho. Né? Então, vocês vão fazendo essas perguntinhas do lado, vocês vão pensando, vocês vão estimulando o cérebro de vocês do que vocês acabaram de ler, do que vocês acabaram de assistir. Eu vou disponibilizar esse PDF com essas perguntinhas aí embaixo, né, nos comentários, vou deixar aí embaixo para vocês, né, e para vocês estarem baixando para vocês, tá? Vocês podem estar clicando, né, no link e vocês vão baixar esse PDF para vocês já indo responder, já dá uma lida nesses tópicos aqui e já vai respondendo essas perguntinhas aqui, tá ok, gente? Então, essa é uma das primeiras dicas que eu trago aqui para vocês para melhorar o estudo, né? Potencializar o estudo de vocês das normas regulamentadoras. Tá ok? Então, até uma próxima videoaula e um abraço.